Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo novas informações, atualizações e também cenas muito interessantes que completam algumas informações e cenas que eu já trouxe no nosso encontro anterior, que você certamente irá achar muito interessante, muito bacana. Em meio a esse momento de muitos contrastes e muitas tensões, mas tensões nesse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, porque essas criaturas estão percebendo que o assunto está acabando. O processo eleitoral, agora no segundo turno, vai terminar e as pautas vão surgir novamente. Tudo aquilo que está sendo empurrado com a barriga, o senhor Paulo Gonet vai ter que dar algum tipo de satisfação sobre essa montanha de crimes que estão sobre a sua mesa e que ele terá que despachar, ele terá que denunciar. Não tem como ele tacar fogo nessa história toda. E o bolsonarismo sabe disso. A figura do inelegível fez uma publicação que foi quase uma denúncia, quase que ele entregou, né, se a gente puder usar essa expressão. Ele denunciou foragidos que estavam escondidos ali na Argentina e já temos novidades em relação ao que aconteceu. Essa gente está em sérios maus lençóis. Enquanto isso, pessoas do universo paralelo tentam distrair, tentam chamar atenção para uma coisa aqui, outra acolá, e aí eu vou trazer para vocês a situação mais bizarra do dia, que envolve uma deputada bolsonarista interpelando a Igreja Católica aqui do nosso país por um comportamento que ela teve, um comportamento saudável em relação à figura do inelegível. Pois bem, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos atualizar, vamos ver o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, essa notícia aqui. Embaixada do Brasil em Buenos Aires começa a receber pedidos para a Argentina extraditar foragidos do 8 de janeiro. Então, já andou rapidinho, despacharam, já está a situação lá no seguinte ponto. Lista completa tem 63 nomes. Embaixada tinha recebido 37 pedidos até o início da tarde. Nenhum dos brasileiros tem status de refugiado na Argentina, segundo apurou o Globo News. Quando eles não têm status de refugiado, deixa eu fechar isso aqui. Quando não se tem o status de refugiado, eles estão em situação ilegal e sem nenhum tipo de proteção política ou jurídica na Argentina. Então, já podem começar a montar uma fila indiana para retornarem ao Brasil e serem responsabilizados, e agora com o agravante, né, de terem fugido, então não vão ter essa moleza de tornozeleira, não, já vão direto para a cadeia, a maior parte deles, né, dessas criaturas aí. E aí é o seguinte, o Milei pode criar algum tipo de embarreiramento? Olha, não parece possível que ele queira se complicar mais do que ele já está complicado na Argentina. Tem se falado muito que ele não chega até o final do mandato dele diante do tamanho da destruição que ele está acarretando lá. Ele vai ter que pedir apoio a tudo quanto é gente, chefe de Estado, país, organismo, para tentar sobreviver politicamente e não sair de lá escorraçado ou preso. Então, o fato é, Milei confirma participação em cúpula do G20 aqui no Brasil em novembro. Olha, ele não vai querer proteger esse bando de criminosos para criar algum tipo de antagonismo além do que ele já tem criado. E a situação é a seguinte, ele mandou uma carta ontem para o presidente Lula dizendo que quer contribuir para que o evento aqui seja o maior sucesso. Bom, se ele é sincero no que ele está dizendo, a melhor coisa que ele tem a fazer é não vir para o encontro do G20 aqui no Brasil, porque ele é uma figura, o famoso desmancha-bolinho. É quando tem aquele grupo de pessoas conversando, a pessoa chega, aí começa todo mundo a se dissipar, né? Então, essa será a situação. Quando o governo Milei decidirá sobre a extradição dos foragidos do 8 de janeiro? Olha, ele poderia até tentar dar uma senha para o Bolsonaro, né? Olha, estou protegendo os criminosos aqui, então venha para cá você também. Só que o inelegível está bastante monitorado, né? A situação para essa gente está numa tensão muito grande, gente. Acabou o assunto. Eles estão tentando se agarrar em algum capim enquanto rolam a ribanceira, mas eles vão se esborrachar, não tem escapatória. E aí o seguinte, situação bizarra do dia. Sírio, Bia Kicis questiona permissão dada a Lula e negada a Bolsonaro. Deputada federal se queixa de Bolsonaro ter sido proibido de tocar imagem de Nossa Senhora de Nazaré enquanto Lula foi autorizado. Bom, isso mostra que o pessoal lá da Igreja Católica, eles têm juízo, né?
não deixaram ali a figura, a imagem da santa ser tocada por uma figura que está repleta de pecados, de crimes, de situações inconfessáveis, de um passado absolutamente poluído, nada religioso, alguém que atua contra princípios religiosos. Então, foi uma coisa ali que fez sentido, né? Agora, espantoso é o cinismo dessa gente, porque se tem uma figura que tirou muito proveito absoluto dessa mistura absolutamente antirrepublicana de política com religião, foi a figura do inelegível, que não tem nenhum vínculo com religião alguma, mas tirou proveito dessa história, né? Então, eu acho que a Igreja Católica não vai responder a senhora Bia Kicis, mas se for responder, vai responder com uma... Se mandar uma imagem assim, já vai dar para entender, né? Que imagem é essa aqui? Daquele filme Harry Potter, né? O medo da igreja é o seguinte, é da figura do inelegível se dissolver como esse personagem, ou da santa ali, da imagem da santa também se dissolver. Basta mandar essa foto para dona Bia Kicis que vai dar para entender, tá? Gente, isso aqui é o Nacho Rodrigues, é o maior youtuber que cuida de assuntos de política no México. Ele tem uma audiência gigantesca e eu me encontrei com ele lá no México. Isso aí já dando sequência ao que eu conversei com vocês mais cedo. Mais cedo eu conversei com vocês sobre esse episódio aqui. Um episódio que muita gente achou legal e eu estive lá, eu presenciei isso. Uma coisa muito bacana. O presidente do México, depois de uma live que começou às 7 horas da manhã, para mim foi um sufoco danado, porque você tinha que chegar lá às 6h30 da manhã, e estava chovendo, e o fuso horário, né, que eu tinha chegado lá, 3 horas de diferença daqui, então eu tinha que acordar no meu horário biológico às 2 horas da manhã para 3h30 da manhã, que correspondia às 6h30 da manhã, lá na cidade do México, está lá. Mas eu fui, e aí deu para ver o seguinte, depois que terminou, eu achei que ia ter espaço para fazer pergunta, mas não teve, e ao final o presidente do México, para homenagear ali os jornalistas, ele foi sortear o seu relógio. Como tem muita gente que não assiste o programa de manhã cedo, assiste só de tarde, então as pessoas não viram. Se você tiver a chance, clica lá para você assistir. A cena foi essa aqui, vamos lá. Sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Aí teve jornalista que falou assim, presidente, sorteia 3. Ele falou assim, vocês estão malucos? Só tem um relógio aqui, que negócio de sortear 3? Era confusão. Aí trouxeram lá e ele chamou a jornalista, que é uma muito conhecida no México, que é da maior empresa de comunicação no México, portanto, assim, com quem ele teve alguns entreveros, né? Porque a maior empresa, a espécie de Rede Globo de lá, tem 224 retransmissoras no país inteiro. E tem dinheiro de grupos norte-americanos como o BlackRock, que é um dos sócios ali da Televisa, dessa empresa. E agora se associou também a uma empresa de comunicação dos Estados Unidos. E aí ela foi fazer o sorteio lá, fez o sorteio, né? No potinho, para quem ia ganhar o relógio. Aí a coisa, somente 86 jornalistas, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E aí ela foi sortear. Vamos lá ver o que aconteceu. Opa, vamos lá, sorteio, vamos ver. Aí todo mundo ficou na expectativa. Gente, estava lotado, tá? E normalmente esses encontros de imprensa tem 100 jornalistas ali, né, em média. Aí ganhou o jornalista... O Julio Gomes. Aí o Julio ficou... Ele que é um repórter investigativo, não acreditou. Ele estava lá atrás, perto de mim. Aí ele foi, até deu uma tropeçada. Opa! E olha só o abraço que ele dá no presidente do México. Um abraço afetuoso, pô, fica super emocionado, super contente, né? O presidente muito feliz também, dá para ele, enfim. E aí é o seguinte, né, gente,
Eu comentei com vocês que no dia seguinte, eu estive na posse da presidenta eleita, encontrei com jornalistas lá, de tudo quanto foi canto, fiz muitos contatos e a gente vai fazer muita interatividade, muita troca de informação, porque é importantíssimo para nós aqui no Brasil saber o que acontece nos países que estão próximos de nós. Existem experiências muito interessantes. Vai ter agora uma reforma no judiciário lá no México, que aqui no Brasil vocês vão ver muitos editoriais, muita campanha contra, porque é uma situação que está mexendo na estrutura do poder daquele país. É uma corrente política humanista que combateu o neoliberalismo, que conseguiu reeleger ou eleger a sua sucessora, fazendo reformas sociais muito importantes contra os grandes veículos de comunicação, contra redes sociais de extrema-direita, contra interesses do governo norte-americano que estão ali do lado, que está do lado deles ali. Então isso merecia um estudo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tinha tanta informação. Por isso que eu fui para lá, passei 10 dias para estudar e conversar com todo mundo que eu pude sobre isso, né? Isso aqui foi no dia da posse da presidenta, da Cláudia Sheinbaum. Aqui, mais uma vez aqui na entrada. Gente, tinha muito jornalista, né? Eu gravei essa história toda. Aí, para adiantar, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Ó, muito jornalista, gente. E chegou mais, tá? Isso aqui estava bem cedo ainda. E aí eu fui dando uma circulada, aí encontrei com o Nacho Rodrigues. Né? E aí eu acabei dando entrevista para muita gente lá também, dei 7 entrevistas lá para os youtubers lá, os veículos de comunicação de lá, porque eles queriam saber o que eu estava fazendo lá, né? Uma coisa para eles assim meio estranha, meio exótica, um jornalista brasileiro lá. E aí, quando eu estava caminhando para dentro, eu encontrei de novo com o Julio Gomes, né, que ganhou o relógio. Ó, isso aqui a gente vai ver aqui, ó. Aí eu contra o Nacho. Aí falo com ele. Aqui é o mais grande youtuber de México. Quando a gente fala mais grande em espanhol, não tá errado não, tá, gente? Aí pronto, começamos a resenhar ali, o papo foi muito legal, mantivemos contato, né? E estava ali o Julio, que está aqui no cantinho, falando também do relógio. Na hora, ele estava dizendo, olha, que já tinham oferecido para ele uma grana. Para vocês terem uma ideia, gente, ofereceram para ele, eu acho que eu tinha até separado aqui. Não, deixa eu ver, acho que eu já tirei fora aqui. Aqui, ó. Ofereceram 1 milhão de pesos pelo relógio, né? E ele disse, olha, gente, o relógio, ele tem, o que valeu para mim foi o símbolo ali daquele momento de ter recebido o prêmio, esse carinho do presidente do nosso país e tal. Isso não tem preço. Se eu vender isso, eu estou destruindo essa história toda. Então, aí o que você vai fazer com isso? Eu vou doar para o Museu Nacional do México. Então, enfim, é uma história muito legal e que eu fiz questão aqui de conversar com vocês e de trazer, né? E na descrição do nosso vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma cena, eu vou colocar o filminho aqui para quem quiser ver com mais atenção, que foi apresentado quando essa última live foi realizada. Um filmezinho muito legal, enfim, muito bacana, que irei compartilhar com vocês. Vocês vejam só a diferença de astral. Enquanto lá os nossos irmãos mexicanos já passaram de fase, não falam em ideologia de gênero, de comunismo, de Cuba, de Venezuela. Enfim, aqui a gente está lidando com essa extrema-direita e por isso que é muito importante a gente saber o que acontece lá para a gente poder aplicar e replicar alguns modelos aqui para combater essa insanidade e essa destruição toda de mentes e corações que se abateu sobre uma parcela do povo brasileiro, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, porque filas estão andando e tem gente muito desesperada por aí. Tchau!